vocês seja um pouco difícil curtir uma apresentaçãozinha como aquela, porque vocês estão numa fase em que já não se enxergam naquela idade, mas ainda também não tiveram tempo de ter um filho, que bom, né? De enxergar um semelhante, uma criaturinha que depende de ti ali fazendo aquele esforço todo para fazer a apresentação. Então realmente é delicado. Eu sinto ali, né, que alguns têm bastante dificuldade de ter paciência de esperar acontecer e de respeitar a apresentação. Eu gostei de maneira geral do comportamento da galera, um ou outro ali, né, se distraiu em algum momento, nada de muito grave. E tu sabe que o seguinte, apesar de eu ter essa postura tão científica, né, ser tão seguro de falar que eu não acredito em nenhuma religião, de que eu acredito no trabalho, no esforço, no estudo e acho o resto todo irrelevante, eu falo isso pra ti na tua idade, tá? Porque eu acho que tu já tem maturidade pra parar de acreditar que o bem sempre vence. Porque eu vou te dizer, cara, que eu quando eu não tive prezinho. Eu não fui prezinho. Tu imagina, né? Eu morava lá num terreno de 2 hectares, com lagoa, sempre a casa em construção, então sempre tinha gente na casa. Pra mim era maravilhoso acordar e ficar brincando o dia todo, né? E aí então quando surgiu a época de ir pra escola, eu já senti que tinha um clima meio estranho lá em casa, minha mãe foi me levar pra escola e eu não vou, tu vai me esquecer lá. Eu achava que minha mãe ia me esquecer na escola e não vou. E aí nessa época comecei a absorver a possibilidade de morte dos meus pais, devia estar com 6, 7 anos, né? E eu concluí que, meus pais vão morrer um dia. E aí aquilo me deu um desespero. E eu então vivia os dias agoniado. Eu ficava com medo da minha mãe não chegar em casa depois do trabalho. E quando eu queria me levar pro prezinho, minha mãe saiu e eu, meu Deus, minha mãe não vai voltar. Então tu vê, cara, como foi delicado esse momento. Eu não fui prezinho, eles não conseguiram me convencer de ir pro prezinho. Primeira série era um terror, assim, ia bater o sinal da última aula e eu começava a ficar apreensivo. Será que minha mãe vai me buscar? Olha que delírio. Minha mãe sempre me deu todo o carinho do mundo, sempre demonstrou todo o carinho do mundo. E numa vez, numa palestra aqui em Santa Catarina, eu percebi que foi aquele carinho incondicional que a minha mãe me dava que me permitiu me tornar um ateu descrente. Tu vê, eu me tornei um ateu descrente porque eu me sentia um cara super seguro. Eu não tinha dúvidas do amor da minha mãe por mim, e aquilo então o mundo podia acabar. Minha mãe é meu porto seguro, ela me ama, foda-se. E um dia eu estava numa palestra de uma psicóloga, de uma doutora, eu cheguei atrasado na palestra, que vergonha. Cheguei atrasado e ela falando do amor. Que o amor é que move o mundo, o amor. Aí uma hora eu me irritei. Senhor, me desculpa, até cheguei um pouco atrasado, mas se nós estamos nesse prédio aqui, me perdoa, não foi o amor que ergueu esse prédio, foi a lógica, foi a ciência, foi o raciocínio, a física e a matemática. Aí o coordenador financeiro do colégio, né, o Marcelo, que é físico de formação, ele iluminou a minha mente. Ele, Otávio, é que eu acho que tu não entendeu o que ela quis dizer. O que ela quis dizer é que se tu é esse cético que tu é hoje, se tu é esse físico, ou matemático, ou pré-físico, pré-matemático, né, que tu é, se tu acredita na ciência, se tu é tão seguro de si, é porque a tua mãe te amou incondicionalmente. E aí eu comecei a raciocinar, cara, e vi que, ele tem razão. O cara que não tem pelo menos um amor condicional na vida dele, que geralmente no início é os pais, depois se transfere para um namorado ou para um parceiro, e depois se transfere para o filho, e não precisa ter só um, pode ter 30 amores incondicionais, sabe que aquelas 30 pessoas te amam acima de tudo. Mesmo que tu cometa os piores erros que o ser humano pode cometer, aquelas pessoas vão continuar te amando. Diz a psicóloga que deu a palestra pra gente que se tu não tem esse amor incondicional, tu é psicopata. Olha que loucura. Então se tu não sente esse amor incondicional, um amor de mãe por um filho ou de um pai por um filho, se tu não tem isso presente na tua vida, tu fica perturbado emocionalmente. Tu não consegue nem te concentrar para estudar nada. Tu jamais aprenderá alguma coisa na vida se tu não for amado incondicionalmente por pelo menos uma pessoa. Naquela palestrinha, que no início eu estava desdenhando dela, eu percebi, eu sou fruto do amor. Se eu sou lógico e racional como hoje, bato no peito e falo, que religião, o que, cara? O negócio é estudo, o negócio é a ciência, o resto é bobagem. É porque minha mãe e meu pai, e depois
a minha namorada, que é minha esposa, na verdade, né? E depois o meu filho. É por causa do amor incondicional que me permitiu me concentrar em outras coisas e não ficar aflito com o amor ou com o desamor. Tu vê que loucura, né, cara? Um ateu te falando da importância do amor. E mais uma vez eu digo, ateu, para vocês que são mais adultos, que têm a capacidade de discernir e que podem estudar história, né? Os meus professores de história me tornaram ateus, porque eles me contaram como é que a Bíblia foi escrita. E aí eu vi, putz, então não foi Deus que ditou. Não, foi seres humanos, às vezes mal intencionados, que foram modificando aqui ou acolá. Mas quando eu era gurizinho e achava que a minha mãe ia me esquecer, que o amor incondicional não estava sedimentado no meu coração, eu acreditava no bem. Eu achava que o bem sempre vencia. E aí isso uma hora me deixou tranquilo. Me permitia ir para a escola, porque eu achava, não, mas o bem vai sempre vencer. Tu vê como foi importante esse véu da religião, esse véu do bem vencer o mal, né? Essa ilusão que a gente aplica nas crianças, para as crianças poderem ser felizes antes de desenvolver uma lógica maior que possa acertar esse raciocínio na mente delas. Por isso que eu sou fã do que o colégio faz, mesmo não tendo nada a ver com a minha essência religiosa, né? Eu acho muito bonito aquilo que um colégio faz. E para as criancinhas aquilo é muito importante, chegar na frente de um grande público, né? Com aquela idadezinha e falar, bicho. Porra, se para vocês aqui quando chega só na tua sala vai apresentar um trabalhinho, não consegue, na frente dos teus colegas que tu vê todo dia, tu fica roxo e não consegue nem falar. Porra, então tem que tirar o chapéu para as criancinhas, cara. Tem que tirar o chapéu, tem que respeitar. E um dia tu vai ter um filho e tu vai chorar ao ver uma apresentação daquela. A mesma apresentação, que para ti foi idiota de repente hoje, quando tu tiver um filho, tu vai chorar copiosamente por enxergar o teu filhinho fazendo aquilo, mesmo que tu seja teu. Tu vê, né, cara? Eu sou humano. Eu me emocionei naquela, porque eu imaginava o Caim de 10 anos participando daquilo, né? E ele, crente que é ainda, né? Ainda não tirei o véu. O véu dele, ele ainda está muito novinho de repente, mas já estimulo ele com alguns raciocínios, né? Para mostrar que às vezes a religião não é só boa, ela pode ter o lado ruim de fazer tu acreditar sempre que isso rezar adianta, né? Não adianta, na tua idade já não adianta. Se não estudar, só rezar, tu vai se arrombar na vida, Deus não vai te salvar por causa da reza, né? Essa é uma coisa então que é importante tu já ter nessa tua idade, tu já tem idade para suportar o fato de às vezes o mal vencer. E no nosso país o mal vence muito, né? Os corruptos estão aí dominando o país e a gente, em vez de protestar, fica vivendo como se tivesse tudo normal, né? Certo? Então, umas poucas palavras. Eu não tive uma aula com o primeiro B, né? E eu consegui fazer aula de física e de matemática numa aula só. Eles me ajudaram bastante. Então, gastei esses poucos minutos te fazendo refletir. Mesmo um ateu tem coração, mesmo um ateu é dependente do amor incondicional das pessoas à sua volta, porque sem esse amor, dizem os psicólogos, nós ficamos psicopatas, nós ficamos loucos. Nós cometemos crimes sem enxergar o crime que a gente comete. A gente é cruel sem enxergar a crueldade. A gente para de prestar atenção no próximo e fica olhando só para o nosso umbigo. E a vida não é isso, né? Fala, meu querido. Um dia eu estava discutindo sobre esse assunto com meu pai, e ele falou que chega um momento que tu vai precisar de ajuda de alguém, tipo, uma pessoa está passando mal, um familiar teu. Tu não tem o que fazer, tu já pagou, tu tem que pedir, necessita de alguma coisa para pedir ajuda. Eu, por exemplo, eu não acredito e não passei ainda por um momento, mas se o senhor já passou, desculpa, se ele já passou, como pedir ajuda ou de que jeito tu tem? O negócio é o seguinte, cara, olha só, eu às vezes falo, ai meu Deus. Quando eu falo ai meu Deus, eu não estou chamando o Criador do Universo. É uma expressão idiomática. Porém, quando eu era criancinha, a ideia de Deus estava presente na minha vida. Eu tinha medo do pecado. Eu tinha medo do Deus onipresente, eu cometi um erro, pecador. Eu acreditava nisso no começo. Então eu tinha medo de ser ateu por ser pecador e ir para o inferno. Depois, com a filosofia entrando na minha vida, eu percebi que, né, isso de certa forma é um golpe de marketing, né, quando a gente faz isso em tenridade. Mas pode ter certeza, no leito de morte, eu se bobear vou rezar o Pai Nosso. Vou fazer o sinal da cruz, ai Deus me salva. Até porque nessa hora a racionalidade já era. Na hora que teu avião está caindo, a pessoa não vai se preocupar, vou ser racional. Não tem, tu vai morrer, tu está na beira da morte. Nessa hora, aquilo que tu faz, para mim não significa que o que tu é. Mesmo que eu, ateu convicto nessa hora em que o prédio não está caindo,
começa a cair o pé, meu Deus do céu, não significa nada. Entendeu? O crente, ele diz, não, isso prova que no fundo tu acredita. Okay? Eu tô para morrer, me desespero, começo a falar bobagem, aí então agora a razão veio para mim. Aí é Deus me iluminou. Para com isso, né? Tu vê, então para mim é um efeito psicológico. É o nervosismo que faz tu perder a racionalidade. Ai meu Deus do céu, me salva Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Quantas vezes eu fiz uma cagada monstra na vida e eu rezei sozinho no meu quarto. Deus, por favor, se meus pais não descobrirem, eu juro que eu nunca mais vou fazer. Eu descobri, no outro dia tá fazendo igual. Então, não tem essa. Eu sou ateu, se no leito de morte eu chamar Deus, não vai significar nada, porque eu vou estar super nervoso. A lógica vai ter sido abandonada naquela hora. É assim que eu explico esse fenômeno. Mas o crente, ele vai dizer, não, isso prova que tu acredita em Deus. Para, né? Para acreditar em Deus tem que ser um acreditar consciente, né? Não, eu realmente acho que existe um cara semelhante a mim. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não consigo imaginar Deus parecido comigo, cara. Eu sou um lixo, eu sou cheio de coisas erradas, minha mente pensa coisas absurdas, né? Como é que Deus foi fazer um cara parecido? Não, me desculpa, Deus, o criador das estrelas, o criador das galáxias, dos buracos negros, dos átomos. Esse cara não pode ser parecido comigo, cara. Me perdoa. Então tu vê, tem coisas que eu acho absolutamente bizarras na Bíblia. Sabe aquela parte do menininho? Os menininhos estavam rindo da careca do cara? Na Bíblia tem uma partezinha, tem um careca passando e dois menininhos estão no bosque lá, olha a careca do cara, que coisa horrível. Aí Deus manda um urso, o urso vem e come as crianças. O mesmo Deus da Bíblia, o Deus bom da Bíblia. Tem uma parte da Bíblia, a galera não conta que Deus está satânico, que Deus manda o cara deitar na merda, um dia de um lado, um dia do outro, um dia do lado, um dia do outro, para pagar o pecado. Isso já mostra que quem escreveu essa parte da Bíblia era um pouco diferente, estava numa outra época. Ah não, vamos separar em Velho Testamento e Novo Testamento, assim ninguém vai desconfiar. Aí Deus vai ficar um só. Não, esse testamento aqui está puxando o saco do rei, tá, vamos tirar que tá feio isso aqui. Vamos botar essa outra parte. Então é importante tu saber que historicamente a Bíblia é uma edição da reedição, da retradução, da edição da edição da retradução, da retradução da edição da reedição, para ficar gostoso e bonito. Tu vê, né? Do ponto de vista histórico, a Bíblia se desmancha. Não é a palavra de Deus do ponto de vista histórico, é a palavra do homem. E em alguns casos, pessoas mal intencionadas querendo apaziguar e convencer as pessoas. Vocês devem ter estudado isso em história, né? Que a religião é uma ferramenta para manipular as massas. É que nem a Globo. Parecido a Globo tem muito disso. Tem a ver com também a grana que a Globo ganha, né? A gente já conversou sobre isso, né? Imagina, aí chega a Johnson & Johnson faz uma propaganda na Globo. Ó, 2 milhões pela propaganda ser rodada alguns segundos durante alguns dias. Aí chega um escândalo no Jornal da Globo. Johnson & Johnson fabrica fábricas que causam câncer na pele dos bebês. Aí a Globo vai receber essa notícia e... Putz, se nós anunciar isso, o cara vai cortar aqueles 2 milhões por mês que nós estamos ganhando da propaganda de Johnson & Johnson. Engaveta essa. Essa aí tu engaveta e liga pro cara da Johnson & Johnson e fala que estão querendo ferrar a empresa dele. Tá entendendo? Infelizmente, essa é a realidade. Isso é importante vocês raciocinarem. Isso acontece em todas, tá? Todas as emissoras, inclusive no YouTube. O YouTube ganha com propaganda. Então, provavelmente o YouTube não vai querer que alguém bote um videozinho malhando uns anunciantes dele. Ele vai lá e vai cortar o vídeo, sacou? Então, tu tem que ter o pé atrás. Olha o que é o mundo de hoje. Olha o que é o mundo de hoje. Fica à vontade, meu amor.